Daniel capítulo 6, verso 24. Graças a Deus, veio uma chuva boa. Estava preocupada, trabalhando bastante, assim, pessoa, mas o Luquinha trabalhou bastante. Já pensou como Deus é bom? Veio na hora certa. Daniel 6, 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusados a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes migalharam todos os ossos. Feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Vem derramar, Senhor, nessa noite o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Vem falar conosco, vem derramar a Tua bênção sobre nós, nos ensinar, nos orientar de acordo com a Tua santa vontade. Irmãos, assentados, eu peço um pouquinho a atenção dos irmãos, que hoje não é uma pregação, por assim dizer, uma ministração. Eu quero conversar com os irmãos sobre um tema muito importante. Cuidado com os seus erros, eles podem atingir a sua família, mesmo porque a sua família é um projeto de Deus, né? Irmãos, essa é uma mensagem que serve mais de alerta para nós. Essa é uma história que teve um final muito triste. Começou com inveja e terminou em morte, né? Por quê, irmãos? Devido ao comportamento sem ética dos companheiros de Daniel, por assim dizer, de trabalho. Eles não gostaram do progresso de Daniel naquele reino. Mas vamos entender um pouquinho a história para os irmãos compreenderem o que eu estou querendo te dizer nessa noite. E seus erros podem atingir sua família. Olha só, irmãos, governantes invejosos, incomodados com a influência de Daniel, bolaram uma armadilha para Daniel, que ele não tinha como escapar. Eles mesmo disseram: olha, nunca acharemos nada contra esse Daniel. Tipo assim, esse homem é fiel, esse homem é honesto, esse homem tem princípio, ele não faz nada errado, não dá para acusar um homem desse. Irmão, quando você é fiel, os seus atos te defendem. Quando você é fiel, a sua fidelidade te defende. Amém. Alguém falou assim: olha, mas tem a lei do seu Deus. A lei do seu Deus é diferente, ela não permite adorar outro Deus, mas aqui entre nós, no nosso reino pode. Então vamos falar para o rei que ele fazer um decreto. Durante 30 dias ninguém vai poder fazer uma oração nenhuma, a não ser o rei. Naquela época os reis e imperadores eram considerados deuses. Em alguns países do mundo, aqui nem aqui no Brasil, não mudou nada. Os governantes ainda se acham Deus e dono da verdade. Só que Deus vai deixando, uma hora ele puxa a corda e o negócio dá ruim. Então eles convenceram o rei Dário, enganaram ele, e para lançar Daniel na cova dos leões. E o que Daniel fez quando soube do decreto? Parou de orar? Se fosse eu e você, pararia. Calmei, se orar, vou orar em secreto. Não, Daniel poderia orar, todo mundo sabia. Ele abria a janela, ajoelhava, e provavelmente o povo escutava ele orando em língua hebraica. E ele continuou do mesmo jeito. Ele não mudou. Irmão, não importa o que está acontecendo lá no mundo, você não pode mudar a sua fé. Você não pode deixar que as pessoas determinem a maneira que você serve a Deus. Mas como você serve a Deus é a palavra do Senhor que tem que determinar. Amém. Não importa então qual foi o castigo que Daniel recebeu. Chamaram o rei, o Daniel, o teu queridinho, né? Do rei Dário, ele não tem caso de ti.
e está fazendo oração ao seu Deus. E Daniel tentou, mas não teve jeito. Teve que lançar Daniel na cova dos leões. E por que Daniel foi salvo? Segundo a Bíblia, Deus enviou, Daniel falou, olha, Deus enviou seu anjo para me guardar, porque foi achado inocência em mim, e também contra ti, ó rei, eu não fiz nada. Na manhã seguinte, o rei, irmãos, ele acreditava tanto em Daniel. Irmãos, se você não leu o capítulo 6 de Daniel, leia pelo menos 3 vezes para você entender. Se você conseguir entender a primeira vez, muito bem, mas leia pelo menos umas 3 vezes para você entender a história. Que aquele homem acreditava tanto em Daniel, que quando foi lançar ele na cova dos leões, ele disse, quando eu falei esses dias, ó Daniel, teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Tipo assim, eu tentei te livrar, mas não deu. No outro dia, já pensou você lançar um homem só, dentro de uma cova com 5, 6 leões? Quantos quilos de carne você acha que o leão come? 60, 70 quilos. Se Daniel pesasse 100 quilos, que eu acho que poderia pesar isso tudo, era cafezinho, era biscoitinho dos leões. No outro dia, o rei chama lá perando a cova, Daniel, servo do Deus Altíssimo, acaso o nome do teu Deus possa te livrar? Por que ele fez isso? Porque viu em Daniel fidelidade. As pessoas têm que ver em você fidelidade. As pessoas têm que ver em você que você é um homem de palavra, que você é uma mulher de palavra, que você é uma pessoa de caráter. Então, na manhã seguinte, o que aconteceu? Daniel foi livre e ordenou que os seus acusadores, juntamente com as suas famílias, fossem lançados na cova dos leões. Olha só, os inocentes, que são a família desses homens, acabaram pagando. Esse é só um resumo, irmão. Se você quiser entender um pouquinho mais, leia só um capítulo e uma história que vale a pena ser lida, vale a pena ser entendida e colocar em prática na nossa vida. A primeira coisa que eu quero te mostrar, que os seus erros podem atingir sua família. A primeira coisa que você tem que saber, fala assim, todo mundo agora, eu sou um líder. Não vou me convencer, não. Nem você está convencendo, eu sou um líder. Pastor, eu não sou líder, né? Quero ler uma frase para você que eu gosto muito, um autor desconhecido, mas que eu tenho há muitos anos que eu tenho esse conjunto de frases, que diz assim, olha, mesmo que você não saiba, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitude inspirem outros indivíduos. O seu comportamento, as suas ideias e atitudes inspiram outras pessoas. Mesmo os seus atos equivocados, tem gente que afina com ele. Fala, rapaz, eu quero ser assim. Nós tivemos uma batida lá no Rio de Janeiro, conjunto de polícia do Rio de Janeiro, do Pará, do Paraná, se não me engano, do Pará e do Rio de Janeiro. Infelizmente, morreram 120 e poucas pessoas. E 4 policiais também viram morrer no confronto. Mas teve gente que ficou, a maioria do Brasil ficou do lado do bandido. Ele tinha pai, tinha mãe? Tinha. O pai e a mãe sofreu. Com o quê? Com a morte. Não pousasse daquela pessoa desde o começo. A partir do momento que seu filho coloca uma arma na cintura, um fuzil nas costas, ele está comprando briga, e briga pesada. Então você é um exemplo. Todos nós somos exemplos para alguém. Eu gosto do que Billy Graham falou. Nós somos as Bíblias que o povo está lendo. Nós somos o sermão que o povo lá fora está lendo e está observando. É o seu comportamento, irmãos. Todos nós
somos monitorados todo santo dia. Todas as pessoas, seus vizinhos, sabem mais de você do que você, às vezes. Esses dias eu ouvi alguém dizer mais ou menos assim: olha, nossos filhos em geral não escutam nada do que a gente fala. Geralmente a gente fala para os filhos, entra aqui no ouvido e sai no outro. Mas fica tranquilo, tenha certeza que quase tudo que você faz, ele vai fazer, ele vai copiar os seus erros e tudo aquilo que você faz. Porque o fruto não cai longe da árvore. Você é exemplo, irmão. Que tipo de pai você está sendo? Que tipo de mãe você está sendo? Ah, meu filho, minha filha está daquele jeito. Irmãos, certa vez eu vi um padre falando assim, finado padre Léo, vou citar a pessoa que falou importante, eu gostei, então a gente tem que honrar o pensamento da pessoa. Seu filho conviveu com você 17 anos. Depois ele foi para a escola, achou um amigo, em 30 dias, ele mudou completamente. Espera aí, é o amigo que é péssimo, que é mal, ou você que foi um péssimo pai? Ou você que não ensinou seu filho? Perante a Bíblia, esse princípio, que eu passei agora, José conviveu com seus pais em torno de 15 para 16 anos, não sabemos, não sei. Provavelmente 15 a 17 anos. E depois ele foi para o Egito. Quando os pais chegaram lá, quando ele conheceu os pais, ele já estava casado, já era governador do Egito. Por que aquele homem não se desviou? Por que aquele homem, numa terra estranha, ele não se empenhou no pecado e na prostituição, nos erros da época? Porque ele aprendeu com o pai e com a mãe. O modelo que ele tinha era de sua mãe e de seu pai Jacó. Você é modelo, irmãos. De acordo com o estudo recente da Folha de São Paulo, publicado na Folha de São Paulo, os filhos se espelham nos pais de forma muito intensa até os 7 anos de idade, quando a personalidade começa a se formar com mais autonomia. Esse período ele vai continuando até a fase da adolescência, de forma que os pais, o comportamento e a influência dos pais é crucial no desenvolvimento dos valores dessas crianças e jovens. Porque mesmo que ele não queira, ele observa você. Então, filhos são reflexos dos pais. Antes de pensar em reeducá-los, reflita em transformar-se primeiro. Antes de você reeducar seu filho, querer corrigir ele, corrija seu filho primeiro. Você que é pai, você que é mãe, para de reclamar. Para de fazer aquilo que você não quer que seu filho faça, que a sua família faça, que as pessoas que estão ao lado de você façam. Que você é um exemplo para alguém. Eu tenho que fazer um exame de consciência diário. Porque o que eu faço pode prejudicar a minha família. E a minha família é um projeto de Deus. Amém. Nós temos que estar sempre revendo os nossos comportamentos, as nossas ações. Agora, já que você é um exemplo, a grande questão é: que tipo de exemplo nós estamos sendo? Agora vamos ver algumas pessoas que pagaram caro no passado. Talvez você vai citar, pastor, mas a coisa mudou, nós estamos na época da graça, sim. Nós vivemos na época da graça. Mas a lei da semeadura ainda vale. O antes plantou milho aqui no quintal, nós vamos colher giló, né? Plantou milho, vai colher o quê? Milho. E se não tivesse plantado nada? Ia colher também. Capim, praga, suor, gasto, veneno para bater, matar a praga. Quer dizer que se você não plantar, você colhe também. Né, senhor? Não plantou, colhe. Né?
Glória a Deus. Olha, Juízes 7, verso 21 e 24. Livro de Juízes 7, 21. Quando vindos depois de uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro no peso de 50 ciclos, cobiceiros, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Verso 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa, e a cunha de ouro, e os filhos e suas filhas, seus bois e seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram ao vale de Acor. Veja bem, Israel havia feito um feito maravilhoso. Israel havia conquistado uma cidade intransponível, que era Jericó, muros altos, muros largos, tão largos que tinha uma casa em cima do muro. A casa da meretriz Raabe era em cima do muro. Olha só, muro alto, grande. Mesmo assim, Israel conquistou aquela cidade, os muros caíram abaixo e aquela cidade foi conquistada. Foi um milagre. Agora era hora deles conquistar uma cidadezinha pequena, chamada Ai. E aquela cidade era tão pequena que Josué mandou poucos homens ali. Né? Só que a vitória, depois de Jericó, Deus falou uma coisa: olha, a partir de agora, nada do despojo desse povo vocês não vão pegar. É coisa condenada, não serve. Nada. Depois, após a vitória, Deus ordenou que nada daquele despojo serviria para o povo de Israel. Nada lá do mundo serve para você. Só que Acã, como nós lemos, cobiçou uma boa casa babilônica, muito cara, ouro, prata, e ele cobiçou e tomou para si. Por causa disso, os homens que foram batalhar contra Ai pereceram e morreram 36 naquela batalha. E Josué não entendeu. Ele foi orar e buscar, clamar, e Deus falou: levanta, rapaz, tem pecado no meio do povo. Levanta, tem coisa errada, pegaram coisa condenada. Então Deus foi lá e orienta, e eles vão até chegar no culpado. Até que cheguem a Acã. Quando o pecado de Acã foi descoberto, ele, seus filhos, juntamente com o despojo que ele pegou, a capa, o ouro e a prata, seus bens e tudo que ele tinha perecido. Olha o que está no verso 25, no capítulo 7 de Juízes. E disse Josué: o que nos perturbaste, o Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejar. Os seus erros, alguém paga por eles. Geralmente a família sofre mais. Infelizmente, quem tem alguém na família que é dependente químico, que é usuário de drogas, sabe o quanto ele sofre, mas a família sofre muito mais. A família sofre muito mais. Eu passei por isso e eu vi meu filho caçula desenvolver síndrome do pânico. Terrível, como os irmãos sabem, já testemunhou um pouquinho só. Nós, a esposa dele, sabe quanto ele sofreu. Por causa de quê? Problema. E ele viveu, esteve, sempre esteve do meu lado. Então ele viveu isso juntamente comigo. Cuidado para não ser queimado juntamente com as coisas desse mundo, irmãos. Acã deu lugar à cobiça, assim como Adão e Eva deu lugar à cobiça. Pare de cobiçar esse mundo. É perigoso. O mundo jaz no maligno. Você não pertence a esse mundo. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso ter uma vida boa? Pode e deve, de acordo com aquilo que Deus vai te dando, com o seu trabalho que você vai conquistando, progredindo, crescendo. Não importa se você tem um Fusca na garagem ou uma Mercedes 0 km. Não importa.
Então seja fiel, Deus é fiel. Outro que pagou muito caro, irmãos, e essa história todo mundo conhece, foi o penúltimo sacerdote, sumo sacerdote e juiz em Israel. O último juiz em Israel foi Samuel, né? E o penúltimo foi o sacerdote Eli. Eli era o sumo sacerdote em Israel, só que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que não eram homens bons, eram homens que tinham muito problema, que desrespeitavam a Deus e o templo do Senhor. Quais eram o pecado de Ofni e Finéias? Segundo 1 Samuel capítulo 2, verso 12 a 17, resumidamente é assim, foi a conduta corrupta, desrespeitosa. Eles tomavam as melhores partes do sacrifício. A pessoa ia trazer o sacrifício para o altar, eles pegavam primeiro. Se ia queimar a gordura, falou, não, nós queremos crua, você vai dar para o sacerdote assar primeiro. Eles mantinham relação sexual com as mulheres lá no templo. Então aquilo desagradava muito a Deus. Deus não estava satisfeito com aquele povo. E Deus avisou o sacerdote Eli. O pecado era dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então por que Deus penalizou toda a família? Porque Eli não corrigiu seus filhos. Deus falou que ia destruir a sua descendência no mesmo dia. Deus falou que ia dar um jeito naquela família no mesmo dia. Então você tem que tomar cuidado. Os seus erros podem te acompanhar por onde você for. No mesmo dia, estava na batalha contra os filisteus, foi levada a arca da aliança, e naquele dia a arca da aliança foi tomada. Ofni e Finéias, seus filhos morreram. A esposa de um deles estava grávida quando o filho nasceu e ela morreu. Eli, quando soube que a arca da aliança foi tomada, já era homem velho e gordo, ele tombou para trás e caiu, bateu a cabeça e morreu. Só problema, porque não quis corrigir a família. Quando erramos, alguém sempre sofre. Pastor, nós não estamos na época da lei, que é olho por olho, dente por dente, eu sei. Ezequiel 18 diz que lá está escrito assim no versículo 4: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que botaram. Então, certo como vivem como eu, como vivo eu, não há direito esse provérbio em Israel. Cada um dará conta de si mesmo. O pai não vai morrer pelo filho, nem o filho pelo pai. Mas estou falando de consequência. Estou falando de você errar e toda a sua família pagar. Se você está trabalhando, cometeu um erro no seu trabalho, você ganha bem, de lá você paga as contas, não é? De lá você abençoa a sua família. De repente, você cometeu um deslize, errou 1, 2, 3 vezes, você foi mandado embora. Quem vai sofrer? Só você? Não, toda a sua família que depende de você. Amém? Quando erramos, sempre alguém vai pagar. Nos nossos dias está acontecendo muito isso. Tenho visto muitos pais que não estão corrigindo os filhos. Ah, é bonitinho quando é pequeno, né? Ele cresce, está tranquilo, ele vai crescer. Não corrigem, falta de educação, não disciplina. Deixam fazer o que quer. O menino se sente um reizinho em casa. É dono do sofá, dono do controle, come o que quer, bebe o que quer. Ah, irmão. Ah, se na nossa época fosse assim. Põe lá no prato, mas assim, tinha que comer. Se não comer, ficava com fome e entrava no taco ainda. Ela não era. Ah, não tem João comer pão.
Irmão, quando a gente tinha pão, era a coisa melhor do mundo na minha época. E às vezes minha mãe pegava um ovo e fubá e fazia aquelas mentiras. Sabe, alguém sabe o que é isso? Aí chamava bolinho de chuva lá, numa bacia desse tamanho, porque não tinha outra coisa para comer. Então corrija seus filhos, corrija sua família, dê o exemplo no seu trabalho. Infelizmente, o outro que pagou o preço muito caro foi o rei Davi. Davi, qual foi o pecado de Davi? Ocioso, ele estava ocioso, era para estar na guerra, ele não foi. Os seus generais proibiram de estar na guerra, e ele, em vez de estar orando e buscando a Deus, não, ele estava passeando no palácio. E ele, como nós sabemos, cometeu adultério com Batseba. Depois, para encobrir o caso, mandou matar o seu marido com a mão, com uma espada dos inimigos, porque no meio da guerra sempre morre alguém, ninguém descobria. Mas Joabe sabia, e ninguém esconde nada de Deus. E aí, só houve tragédia. O profeta Natan informou a Davi que, embora seu pecado fosse perdoado, a espada jamais se afastaria da sua casa, e que o filho nascido daquela união morreria. Qual foi o preço que o inocente pagou? Qual foi o segundo preço? Davi, a espada nunca vai sair da sua casa, porque você matou um inocente à espada, um homem fiel, que nem era judeu, mas fazia parte do exército judaico, um homem fiel. O inocente pagou o preço, e às vezes as pessoas estão pagando pelos nossos erros. Toma cuidado, irmãos, com as suas ações. Suas ações são importantes. Alguém está olhando para você. Agora, irmão, você não é mais do mundo. Me fala, meu corpo, minhas regras. Se você quer andar nesse princípio, por favor, não seja mais cristão. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. É como Paulo diz em Gálatas 2, não mais vivo eu, Cristo agora vive em mim, e a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus. Esse é o versículo mais completo, no sentido de viver uma fé, de exemplificar o que é servir a Deus. Você perguntar para alguém o que é servir a Deus, Gálatas 2,20, está resolvido. Aquilo é viver para Deus. Agora você é servo de Deus. Agora você é filho de Deus. Agora você tem que se vestir como servo de Deus, como homem de Deus. Você deve agir como tal, como uma serva ou um servo de Deus. Agora você é o líder na sua casa. É você que tem que puxar o carro. É você que tem que liderar a sua família na casa de Deus, na oração, na busca do Espírito Santo. É você que tem que dar o seu provedor no seu lar. Você tem que estar sempre na oração. Você precisa tirar tempo para ler e estudar a Bíblia na sua casa, para abençoar o seu lar. Você tem que se vestir como servo de Deus, como uma serva de Deus. Para de ser como Paulo diz: olha, ó Gálatas insensatos, leite vos dei a beber, porque ainda sois meninos na fé, já tem que largar de ser criança na fé. Não vos dei alimentos sólidos, você não pode suportar, seja criança ainda. Eu não posso ser menino na fé, não, irmãos. Seja fiel em todas as áreas da sua vida. Você se casou, agora seus olhos são só para o seu marido e para a sua esposa. Você não se casou ainda, então os seus olhos é para o Senhor, para servir ao Senhor, buscar ao Senhor. Pastor, eu quero me casar. Então você quer se casar bem? Então nunca mais olha para um rapaz ou para uma moça. Aí você casa bem. Pelo menos a Bíblia diz: bem juro se é dos pais, mas a esposa fiel vem do Senhor. Olha só quando a coisa é séria, irmãos. Isaac estava para se casar, e Abraão já tinha, Isaac tinha 40 anos. Abraão estava velho, idoso. O Senhor, meu tempo está chegando, minha partida está chegando. Chamou
seu escravo. Eliezer era seu mordomo, mas era escravo na sua casa, o escravo mais fiel que ele tinha. Vai na minha terra, na minha parentela, você vai buscar uma moça para se casar com o meu filho. Eu te pergunto, será que Eliezer foi lá e perguntou: ô Jacó, o que você quer? Você quer cabelo loiro, correndo e tal? Nada, não. Você quer mais alto, mais baixo, magrinho, gordinho? O que você quer? Eliezer obedeceu a Abraão. Quando ele chegou lá, ele foi orar e falar com Deus: Senhor, me guia a moça certa para meu senhor Isaac. Ele estava pedindo a bênção de Deus, e Deus guiou. Isaac não conhecia Rebeca quando ele encontrou com ela, mas ele a amou no primeiro instante, porque veio de Deus. Você quer se casar? Ora mais, busca a Deus mais e para de se preocupar. Pastor, como é que eu vou saber? Na hora certa vai saber. Fica tranquilo, quando aparecer você sabe. Quem é casado sabe. Você vai saber. Não preocupe. Deus nunca nos deixa desamparado. Seja fiel em todas as áreas da sua vida. Olha, não acuse como os amigos de Deus, de Daniel. Não acusa ninguém, não. Não cobice como Acã cobiçou. Não seja negligente como Eli foi. Não seja ocioso como Davi foi naquele dia que ele cometeu adultério com Batseba. Vem? Não seja ocioso. Procure alguma coisa para você fazer. Procure algo que você saiba que os seus erros, você tem que tomar muito cuidado. Por quê, irmãos? Estou quase encerrando já. Mas uma coisa, sabe por que as pessoas hoje não estão querendo ter filho? Né? Sabe por que as pessoas não querem ter filho hoje? Casa quer criar cachorro, gato, periquito, papagaio? Né? Sabe por quê, irmãos? Que a partir do momento que seu filho nasce, você para de viver. Você vai viver para os filhos. Você aumentou a sua responsabilidade. Antes era você e sua esposa. Agora você tem que educar uma criança. A Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre e galardão. Então você vai ter que educar eles no caminho certo. Então é uma responsabilidade tremenda. É ou não é? Eu vi uma psicóloga falando: sabe quando é que a gente sabe que a gente cumpriu o nosso papel de pai e de mãe? É quando você se torna inútil. Quanto mais inútil você ser para seus filhos, mais você fez o seu papel bem feito. Eu não entendi de princípio. É quando ela foi explicando, eu entendi. Quanto mais inútil, quer dizer que você educou ele bem. Ele agora é um trabalhador honesto. Ele agora sabe que é certo e que é errado. Ele age corretamente, ele casou. Ele sabe que ele é responsável. Então não precisa de você mais ficar sempre no plano do papai e da mamãe. Então agora você educou bem. Eduque seus filhos de maneira que você possa viver a sua vida e não a vida dos seus filhos. Eu sei que eu falei muito sobre a família hoje. Não sei porque não era plano. Mas Deus está falando com alguém hoje. Preocupa com a sua família, meu irmão. Eu já eduquei meus filhos e eu sei a dor que é você ter um filho longe da casa de Deus. Se você não sabe, não queira saber disso. É ruim? É. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para que possa tragar. Ele procura uma brecha. E se ele não atingir você, talvez ele tente com a sua família. Então procura ser fiel, cubra a sua família com oração, cubra a sua família de fidelidade. Amém? Fiquemos em pé.